Acho que já começou a gravar. Bom, gente, bem-vindos a mais um seminário da 5. Essa terça-feira a gente ia ter um seminário da Patrícia e a gente acabou não tendo, foi cancelado por motivo de saúde da palestrante. Então essa semana não teve de terça-feira. Mas agora, hoje a gente vai ter uma palestra sobre teoria de Hansen com o professor Guilherme Mota, um professor do IME, especialista em combinatória. Queria agradecer ele bastante por ter aceitado o nosso convite e passar a palavra para ele. Ok, valeu. Obrigado, Pietro. Então, primeiramente, eu queria agradecer o pessoal do Grupo A5 por me dar esse espaço para falar um pouco de uma das áreas que eu faço pesquisa. Então, meu nome é Guilherme, eu sou professor lá da computação e vou falar um pouco sobre teoria de Ramsey. E aí eu vou começar com uma breve introdução, falando de alguns resultados clássicos, só para dar uma ideia de como surgiu, de como é a área. E aí eu vou falar, no segundo momento, eu vou falar de um resultado recente sobre um problema da área. E aí vamos começar bem devagar com a seguinte pergunta, para introduzir a gente a números de Ramsey. Então, eu estou interessado em saber qual é a menor quantidade de pessoas que eu preciso ter em um grupo, de modo que sempre vão existir ou 3 pessoas que se conhecem mutuamente, ou 3 que não se conhecem. Então, quero saber qual é a menor quantidade de pessoas que eu garanto isso. Certamente não é 3. A gente pode eliminar rapidamente o número 4, porque imagina agora que cada uma dessas bolinhas, esses vértices, são pessoas, e eu estou pintando uma aresta, uma conexão dessa de azul, se as pessoas se conhecem. Então aqui, se eu pegar quaisquer 3 pessoas, bem, aqui eu tenho essas duas que se conhecem, essas duas que se conhecem, mas essas aqui não se conhecem, elas estão de vermelho. Então, se a gente pintar desse jeito as relações, a gente vê que com 4 pessoas não é suficiente para garantir essa propriedade. E aí a gente pode tentar 5. Mas também existe uma forma, digamos que essa pessoa conhece essa outra, e aí são todas as relações entre pessoas que se conhecem, e aí claramente aqui não tem 3 que se conhecem mutuamente. E aí eu consigo fazer a mesma coisa para as pessoas que não se conhecem. Então não é verdade que em qualquer grupo de 5 pessoas sempre tem 3 que se conhecem ou 3 que não se conhecem. E eu quero saber qual é a menor quantidade tal que isso sempre acontecem, se é que essa quantidade existe. E aí nesse caso, a gente vai ver que a resposta é 6. E aí eu tenho aqui 6 pessoas, e aí vamos olhar essa aqui em particular, uma pessoa arbitrária. Bem, ela pode conhecer 2 pessoas abaixo, não conhecer outras 2, mas certamente vão ter 3 que ela conhece ou 3 que ela não conhece. Então, digamos que tem 3 pessoas aqui que essa pessoa conhece. Então, agora eu vou ignorar essa parte, vou focar só nesses 3 aqui de baixo. Então, a gente percebe o quê? Deixa eu dar nome para eles, A, B e C. Então, se A conhece B, a gente tem o nosso grupo de 3 pessoas que se conhecem, e aí acabou. Da mesma forma, se B conhece C, eu também tenho um grupo de 3 que se conhecem, e claro, da mesma forma com AC. Então, se uma dessas arestas aqui forem azuis, aí acabou a prova. Então, a gente pode assumir que nenhuma é azul. Mas aí eu tenho um grupo de 3 pessoas que não se conhecem. Então, a gente acabou de provar que em qualquer grupo com 6 pessoas, sempre vão ter 3 se conhecendo mutuamente, ou 3 não se conhecendo. E que com 5 pessoas isso não é verdade. E aí eu vou só reescrever essa pergunta de outra forma. Então, agora, falando na linguagem de grafos, onde um grafo, um KN, um K4, é um grafo com 4 vértices e todas as arestas possíveis. Então, K3 é um triângulo. E aí, nessa linguagem de grafos, o que eu tenho?
qual era a pergunta, eu queria saber qual é o menor n, tal que, de qualquer modo que você pinte as arestas de um grafo completo com n vértices usando duas cores, você sempre tem um triângulo monocromático. Então, esse é o nosso objetivo. Isso é traduzindo esse problema aqui para a linguagem de grafos. Nós queremos encontrar um triângulo monocromático, ou azul ou vermelho. Beleza. E aí eu posso generalizar essa pergunta e pensar, ok, eu não quero mais um triângulo, não quero mais um K3, eu quero um KK, um K qualquer. E aí o que a gente viu? O que a gente provou? Eu provei que a resposta quando K igual a 3 é 6. E a gente vai denotar isso por R3, que é o número de Ramsey de ordem 3. Que é o menor n, tal que toda coloração das arestas de um KN com duas cores, você tem um K3 monocromático. E para K igual a 4, é fácil resolver também. E a resposta é 18. Eu preciso de 18 vértices. Ou, pensando no grupo de pessoas, eu preciso de 18 pessoas para garantir que tem 4 que se conhecem ou não mutuamente. E aí você pode pensar, tá, esse problema é muito bobo, então eu vou pensar agora, quando eu quero encontrar um K5, que é um completo com 5 vértices, monocromático. E aí, para K igual a 5, ninguém sabe responder. Então está em aberto. O que se sabe é que está entre 43 e 48. Mas ninguém sabe resolver. E eu garanto que ninguém sabe, não é porque o pessoal não tem tentado. Muita gente boa tem tentado resolver isso, mas está difícil. Se você pensar para o R6, piorou. E aí tem algo que o matemático costumava falar, um matemático famoso, Paul Erdős, que era que se tivesse uma raça alienígena muito mais poderosa do que a gente, e dissesse que eles iam invadir a Terra, a menos que a gente dissesse qual é o valor exato do número de Ramsey de ordem 5, a gente tinha que juntar todos os matemáticos, os melhores computadores e tentar resolver. Agora, se eles pedissem o R6, aí a gente tinha que lutar porque não tinha jeito. Então, essa era a forma que ele ilustrava o quão difícil esse problema é. E isso aqui eu estou falando de 1930 e pouco. E até hoje, ninguém sabe. Então, muito do que se faz é para tentar apertar limitantes inferiores e superiores, para chegar mais próximo da verdade desse número de Ramsey de ordem K. E aí eu quero falar de alguns resultados clássicos da área, só para a gente ter uma ideia desses valores. E aí eu começo com o Teorema de Ramsey, de 1930, porque não é claro que esse número existe, né? Esse menor número, tal que se eu pintar um grafo completo desse tamanho, eu encontro um menorzinho monocromático. Então, o Ramsey provou que não importa o K, que é o tamanho do grafo completo que você quer encontrar monocromático, não importa a quantidade R de cores que você pinte nas arestas de um grafo completo, se esse grafo completo tiver N vértices, para um N suficientemente grande, então a gente sempre encontra uma cópia monocromática de um grafo completo com K vértices. Então você escolhe o tamanho do gráfico que você quer encontrar, você escolhe a quantidade de cores, e aí existe um N grande o suficiente, baseado nesse K e nesse R, tal que não importa como você pinte o KN, você encontra um KK monocromático. Beleza? Então pensa que N é o cara grande. N é um valor que depende de RK, que pode ser grande o suficiente. Por enquanto eu só quero que ele exista nesse teorema. E aí eu vou explicar como é que funciona a prova, que tem uma ideiazinha legal e é simples. Então a prova bem, pega um KN onde o N é grande o suficiente. Depois a gente vê o que é esse grande o suficiente. E aí pega um vértice, um V1. Bem, o V1, ele tem vizinhos, ele se liga com todos os outros N-1 vértices do grafo. Só que eu só tenho R cores, onde R está fixo. O R foi fixado no início aqui. Então, certamente vai ter uma cor que aparece várias vezes nessa imagem aqui. Várias quanto? Pelo menos N-1 sobre R. Então, digamos que a azul é a cor que mais aparece nessa vizinhança, e aparece N-1 sobre R vezes.
Aí eu vou visualizar o grafo agora, só focando nessa parte. Então eu vou dar um zoom. Então agora eu estou olhando só para os vértices, que eu chamei agora de conjunto V grande 1, que são os vizinhos azuis do V1. E aí eu vou aplicar a mesma ideia, só que só nessa parte aqui do grafo. Pega um vértice V2, ele tem vizinhos, no máximo, usando R cores, porque a gente pintou com R cores esse grafo, de qualquer jeito, mas ele está pintado com R cores. Então tem uma cor que aparece mais vezes. Pelo menos N-1 sobre R, que era o que eu tinha antes, dividido por R. E aí eu vou fazendo, o meu N é grande o suficiente. Então eu vou seguir fazendo esse procedimento. Aí, eventualmente, uma cor que já apareceu antes vai aparecer de novo, se eu fizer vezes o suficiente, porque eu só tenho R cores. Então a cor azul apareceu novamente nesse processo. E aí, se eu fizer uma quantidade de vezes grande o suficiente, alguma cor vai aparecer K vezes nesse processo. Certo? Então, só estou fazendo esse processo várias vezes. Se eu conseguir fazer uma quantidade suficiente de vezes, vai ter uma cor que vai aparecer K vezes nesse processo. Nessa ilustração aqui, essa cor é a azul, digamos. Só que aí o que acontece? Olha só para esses vértices aqui, que tem essa cor azul encostando neles. Eles formam um grafo completo, todo azul. Então, em particular, se eu conseguir fazer esse processo T vezes, onde T acontece mais do que R vezes K menos 1 vezes, lembra que eu tenho R cores. Então, certamente, uma das cores vai aparecer K vezes. E essa cor eu estou dizendo que é a cor azul nessa ilustração. E essas cores, elas induzem um KK monocromático. Então, a gente acabou de mostrar que se o N for grande o suficiente, eu sempre tenho uma cópia monocromática do KK, mesmo pintando com R cores. Aí, o que é o N grande o suficiente? Tudo que a gente precisou foi que esse processo sobrevivesse a essa quantidade de etapas. Só que nessa quantidade de etapas, a gente tem quantos vértices? Cada passo desse processo, a gente perde uma fração R de vértices. Então, eu tenho N sobre R elevado a R vezes K menos 1. Tudo que eu preciso é que eu consiga fazer isso até o fim. Então, eu preciso ter pelo menos um vértice no final. E aí, se eu faço essa conta, a gente vê que, desde que o N seja maior do que R elevado a R, K menos 1, não importa como você pinta um KN, você encontra um KK monocromático. Espero que tenha dado para entender a ideia envolvida aqui. Então, esse teorema de Ramsey é de 1930 e foi esse resultado que deu origem à área de teoria de Ramsey. E aí eu quero falar de uns limitantes, só para citar, para todo K, Erdős e Szekeres provaram em 35 esse limitante superior da ordem de 4 elevado a K sobre raiz de K. E aí tem um resultado do Erdős, e esse eu quero comentar a prova, de 47, que é um limitante inferior. E isso é uma das primeiras vezes que apareceu uma estratégia de prova conhecida hoje como método probabilístico. Que você prova que um certo objeto matemático existe sem você ter que construir esse objeto. E aí ele mostrou que para todo K pelo menos 5, o número de Ramsey é pelo menos 2 elevado a K sobre 2. Aí aqui eu só copiei o teorema. Como é que é a prova? Para eu encontrar um limitante inferior, tudo que eu preciso mostrar é que existe uma coloração. Se eu pegar um grafo com essa quantidade de vértices, existe uma coloração com duas cores que não tem um KK monocromático, porque a propriedade é para toda coloração. Então, basta a gente mostrar que existe uma que não tem um KK monocromático, se eu pegar um KN, onde o N é 2 elevado a K sobre 2. Tá, e aí, como que a gente vai fazer? Primeiro eu observo que um grafo completo com N vértices, ele tem quantas arestas? Ele tem todos os pares, que é N escolhe 2.
Mas se ele tem todos os pares, então, e eu posso pintar cada aresta de duas cores, azul ou vermelho, então esse é o total de colorações que eu tenho no meu KN. E aí agora eu vou contar as colorações ruins. Onde para mim uma coloração é ruim se ela tem um KK monocromático. Eu quero evitar ele. Então vamos contar quantas colorações tem um KK monocromático. Então pega um conjunto SK, com K vértices, e eu quero saber, digamos que eu quero saber quantas colorações do KN contém esse SK todo azul. Porque aí isso aqui vai ser um KK azul. Então eu quero saber quantas colorações contém esse KK azul. Bem, o meu KN tem N escolhe duas arestas. Dentro desse conjunto SK, como tem K vértices, eu tenho K escolhe duas arestas. E aí aqui fora eu posso pintar as arestas das duas cores. Então eu tenho um total de 2 elevado a N escolhe 2 menos K escolhe duas arestas. Desculpa, colorações. Então essa é a quantidade de colorações ruins contendo SK azul. Mas eu tenho que contar também as que contêm o SK vermelho. Então, eu tenho 2 vezes esse valor que eu tinha antes. E agora eu quero um limitante superior. Então, eu vou contar as colorações que contêm um KK vermelho, onde quer que esteja esse KK. Mas de quantas formas eu consigo escolher K vértices nesse grafo? Bem, N escolhe K. Então, esse valor é um limitante superior para a quantidade de colorações ruins. E aí eu não vou ficar fazendo conta, mas se a gente fizer essa conta, se o N for no máximo 2 elevado a K sobre 2, a gente consegue mostrar que a quantidade de colorações ruins é menor do que a quantidade total de colorações. Poxa, mas se é menor do que a quantidade total, é porque tem pelo menos uma coloração que é boa. Beleza? Então, dessa forma, você mostra que tem uma coloração boa, se a quantidade de vértices for no máximo isso, sem precisar exibir qual é essa coloração. E aí se termina a prova do Erdős, que é uma das primeiras provas que utiliza o método probabilístico. E aí, em resumo, esses dois resultados, do Erdős e do Erdős-Székely, mostram que, olha só, o limitante inferior é da ordem de 2 elevado a K sobre 2. E o superior é 4 elevado a K sobre raiz de K. Então, isso dá um gap muito grande aqui. E, claro, esses limitantes já foram melhorados, mas ainda hoje, ainda tem um gap muito grande entre esses dois valores. Então, assim, determinar o número de runs de ordem K é um problema bem difícil. Realmente bem difícil. Mas aí, com isso, eu queria contar para vocês um pouco dessa história do começo da teoria de Ramsey e dar pelo menos um limitante inferior e um superior. Agora a gente pelo menos alguma noção da ordem de grandeza desse valor. E aí eu começo a segunda parte do seminário. E aí eu vou falar sobre uma variação do número de Ramsey, que são os números tamanho Ramsey. E aí eu vou dar um nome para a nossa propriedadezinha. Então eu vou dizer que, dados dois grafos G e H, eu digo que G flecha H. Se qualquer coloração das arestas de G com duas cores tem uma cópia monocromática do grafo H. Então é a mesma propriedade que a gente estava falando antes, só vou falar de duas cores agora. E a gente sempre está pintando as arestas do grafo. Então, G flecha H diz que não importa como você pinte as arestas de G com duas cores, você sempre encontra um H monocromático. E aí eu consigo definir o número tamanho Ramsey, que a gente denota por R chapéu de H. Então, o número tamanho Ramsey, ele é a menor quantidade de arestas, tal que existe um grafo G que flecha H. Beleza? Então, é a menor quantidade de arestas, tal que existe algum grafo com essa quantidade de arestas, e isso é suficiente para que qualquer coloração dessas arestas com duas cores, a gente tenha um H monocromático.
Então agora a gente está interessado em mostrar que existe esse grafo aí. E aí o começo dessa história tem o Vattel, em 78, que ele mostrou que para gráfico completo, essa quantidade de arestas é o número de Ramsey de ordem n, escolhe 2. E isso, claramente, se eu pegar um grafo completo, com essa quantidade de vértices, esse cara tem quantas arestas? Ele tem exatamente Rn escolhe 2. E a propriedade desse grafo é qual? Pelo número de Ramsey. Toda duas coloração das arestas dele vai ter um Kn monocromático. Então, só por isso, pela definição do número de Ramsey, a gente já tem um limitante superior. Porque para limitar isso superiormente, eu quero a menor quantidade de arestas. Então, se eu mostrar um grafo com quantidade m de arestas, que flecha Kn, então eu já garanto que o meu número tamanho Ramsey é no máximo m. Pode até ser que exista um grafo com menos aresta que tenha essa propriedade. Mas eu já sei que existe um com m. Tá? Então, Kvatal mostrou esse resultado. E aí o Erdős perguntou para um caminho. Um caminho é esse grafo aqui, com n vértices, tá? Então, um PN, um caminho com n vértices, ele perguntou se o número tamanho Ramsey é uma função que cresce mais rápido do que n. Tá? Então, essa notação aqui, se alguém não tiver acostumado, omeguinha de n, quer dizer que esse valor, isso é uma função que cresce mais rápido do que a função n. E ele perguntou também se ele cresce mais rápido do que n, mas se cresce mais lentamente do que n ao quadrado. Então o Erdős achava, bem, não achava porque não foi uma conjectura, ele só perguntou, mas ele ficou curioso com essa pergunta. E aí, em 83, o Beck provou que, de fato, que a resposta para essas perguntas, essa primeira era não, e que essa era verdade, mas algo bem mais forte era verdade. Que para o caminho existe um gráfico com a quantidade linear de arestas, tal que toda coloração você encontra um caminho monocromático. E o Beck deu uma prova probabilística, então ele não construiu esse grafo. E aí, em 88, Alon e Chung construíram um grafo, deram uma prova construtiva para esse resultado. Eles mostraram que é linear em N para um caminho com N vértices. E aí outros resultados apareceram, mostrando que o número tamanho Ramsey é linear para ciclos, que são grafos assim, para árvores, que são grafos conexos e sem ciclos, coisas assim. Então, para ciclos e árvores, também árvores com grau limitado, isso é, para cada vértice, a quantidade de arestas que encosta nele não depende de n, é uma constante. E aí, para ciclos, para árvore de grau limitado, era linear. E aí isso levou o Beck a fazer a seguinte pergunta. Será que é verdade que é linear? Acho que ele não falou com esse sotaque, mas será que é verdade que é linear para todo gráfico n vértices que tem o grau limitado? Porque eles, poxa, para caminho é linear, para ciclo é linear, para árvore de grau limitado é linear. Deve ser para todo, né? E aí veio o Roda e o Semered, em 2000, e responderam a pergunta do Beck negativamente. Não é verdade. Porque eles mostraram que tem grafo com grau máximo 3, isso é, todo vértice tem no máximo 3 arestas encostando nele, e ainda assim, o número tamanho Ramsey é uma função que cresce mais rápido que n, não é linear em n. E aí o Conlon perguntou, poxa, será que para o quadrado do caminho é linear? E aí o quadrado do caminho é esse grafo aqui. Esse é um caminho. O quadrado de um grafo, você adiciona arestas a todo vértice que está a distância 2. Todo vértice x que está a distância 2 de um vértice y. Então, por exemplo, esses dois caras aqui, eles ficam conectados.
porque eles estavam à distância 1, 2. Esses aqui você conecta. Então, esse é o quadrado de um caminho. E qual é o cubo de um caminho? Você coloca também a aresta para aqueles caras que estão à distância 3. E assim vai. Tá? Eles perguntaram, para o quadrado, será que é linear? E aí é o teorema que eu quero falar para vocês agora. Então, tudo que eu falar daqui para frente foi obtido em conjunto com o Dennis Clemens, o Matthew Jensen, o Yoshiko Hayakawa, a Tash Morrison, eu, o Damian Redding e o Barnaby Roberts. Então, foi uma galera, né, que a gente começou a trabalhar nisso aí num workshop que teve, e aí foi desenvolvendo. Então, nosso resultado é o seguinte: para qualquer potência que você quiser, escolha qualquer K, o número size Ramsey da potência de um caminho com n vértices é linear em n. Então, é isso que eu quero mostrar a partir de agora. E aí tem umas ideias interessantes na prova. Então, o nosso objetivo daqui para frente, para a gente manter na cabeça, é mostrar que existe um grafo H, vou chamar ele só de H. Bem, o HN, aqui é HN, tá. Existe um grafo HN, que ele tem essa quantidade de arestas, então ele tem uma quantidade linear de arestas, porque um gráfico com n vértices, ele pode ter até n escolhe 2 arestas, né? Que é da ordem de n ao quadrado. Então, o que eu quero é um gráfico com pouca aresta, mas que ainda assim tem a propriedade de flechar o quadrado do caminho. Isso é, não importa como você pinte as arestas desse gráfico, com 2 cores, você tem sempre o quadrado de um caminho todo de uma cor. Então, eu quero só mostrar que existe esse gráfico. E aí eu vou dar a prova para o quadrado do caminho, porque a prova para a potência é uma generalização simples dela. Então vamos começar com um grafo aleatório. Esse não é o nosso grafo ainda, tá? Mas pega um grafo G. O G, ele é um grafo que ele tem 2 AN vértices. Sempre que aparecer um A, um B e um C aqui, são constantes, tá? É que eu não quero chatear vocês com os valores, mas pensa que é, sei lá, 4 elevado a 10 vezes alguma coisa. Algo assim. Então, é uma constante vezes n, mas tem uma constantezinha aí. E aí, agora, para toda possível aresta, para todo par de vértices, essa aresta vai existir no grafo G com probabilidade P. Então, você joga uma moeda que dá cara com probabilidade P. Se der cara, você põe essa aresta. E para essa aqui, você joga, deu coroa, você não põe. Então, você põe cada aresta com probabilidade P, onde P para a gente é uma constante sobre N. Tá? Eu não vou falar muito em detalhes do grafo aleatório, mas quando precisar de alguma propriedade dele, que é uma que vai precisar, eu aviso. Então a gente pega esse grafo. E aí agora eu vou pegar um subgrafo dele, onde eu perco no máximo metade dos vértices, mas existe esse subgrafo. E o grau máximo é no máximo B, uma constante. Então, assim, com esse grafo aleatório, a quantidade de vizinhos que cada vértice tem, ele é mais ou menos n vezes p, tá? E aí, com os valores que a gente deu, a grande maioria deles vai ter um grau da ordem de 2a vezes c, uma constante. Só que pode ter um ou outro que tem um grau grande. Mas aí a gente consegue remover alguns vértices, de modo que todos os vértices tenham um grau limitado por uma constante. Isso vai ser importante para a gente. Então, é um subgrafo do G que ainda é bem aleatório. Aí agora eu vou tirar o quadrado desse cara. Então, ó, eu tinha aqui 2 vértices à distância 2. O que eu faço? Eu adiciono essa aresta para gerar o H2. Então, o H2 eu tiro aqui o quadrado do grafo, gerei esse novo grafo. E aí agora, percebe o seguinte: como todo vértice daqui tinha um grau no máximo uma constante, quando eu faço o H2, a quantidade de arestas dele ainda é uma quantidade pequena. A gente sempre vai manter a quantidade da ordem de n. Então eu não estrago fazendo isso. E aí agora eu vou usar o resultado do número de Ramsey lá que a gente viu no começo. Eu vou fazer o que a gente chama de blow-up, que é esse grafo H2T.
como é o blow-up? Cada vérticezinho do H2 vai virar um conjunto de vértices nesse grafo novo. A gente põe todas as arestas possíveis dentro. Então, agora vai ter todas as arestas possíveis. E se tinha uma aresta entre dois vértices em H2, eu ponho todas as arestas cruzando também. Tá? E aí, esse cara, o que eu digo, esse cara ainda tem uma quantidade linear de arestas. Por quê? Apesar de parecer que eu estou colocando muita aresta nele, a quantidade de arestas que encosta em cada vértice é constante. E esse conjunto eu vou fazer ter o número de Ramsey para um certo KT vértice. Por quê? Para eu garantir que não importe como eu pinte as arestas dentro de uma bolota dessa, eu sempre vou encontrar um KT monocromático. Ah, mas a gente nem sabe qual é o valor do número de Ramsey para T vértice. Ah, isso aqui a gente viu assim. Né? Eu nem sei qual é esse valor. Não sei, mas o Ramsey provou que ele existe. Então, e a gente viu limitantes. Eu sei que ele é no máximo uma constante que depende desse valor de T aqui. Então não depende de N, então a gente está bem. Beleza, então agora foco. Esse é o grafo da gente. Esse é o grafo que eu prometi lá no começo, que é um grafo que tem uma quantidade linear de arestas, e não importa como você pinte com duas cores, você vai encontrar um quadrado de um caminho com N vértices, todo da mesma cor, o azul ou vermelho. Então o que eu quero agora é isso. Então pega esse grafo e pinta de qualquer jeito. Então a gente gosta de ver que tem um adversário e ele vem e pinta do jeito que ele imagina que é o pior para a gente. E o nosso objetivo é encontrar o P2N monocromático. Então pinta as arestas com duas cores, beleza. E aí, pô, se eu pintei essas arestas aqui com duas cores, eu sei, como aqui a quantidade de vértices é pelo menos um número de Ramsey de ordem T, eu sei que cada bolota dessa tem um KT monocromático. Então, metade dessas bolotas vão ter um KT da mesma cor, né? O azul ou vermelho. Então, digamos que metade delas tem um KT azul. Certo. Aí agora, assim, imagina que essas aqui tiveram um KT azul. A gente mantém elas. As que não tiveram, que tinham cara vermelha, eu vou jogar fora. Nem tô mais nem aí para elas. Então, essa limpeza é o seguinte, eu vou considerar só as bolotas azuis. E aí, nos grafos anteriores, eu também vou eliminar os vértices que não tem a ver com bolota azul. Por exemplo, esse vértice aqui, ele corresponde a essa bolota que foi removida. Então, eu removo ele aqui embaixo, ele não está. Então, foca só nas bolotas azuis. Aí a gente tem que ter cuidado para não confundir, porque tem muitos grafos em jogo. Mas a brincadeira agora, eu vou dar uma coloração auxiliar. Então, nosso objetivo vai ser encontrar o P2N monocromático nesse grafo aqui. E aí, para isso, eu vou trabalhar nesse grafo anterior, que está marcado de verde, e eu vou dar uma coloração auxiliar para ele. Como? Eu vou pintar ele, as arestas, de azul ou vermelho também, só que vai ser o seguinte, eu vou pintar ela de azul, deixa eu, está errado, eu vou pintar ela de azul, então esse vértice X e esse vértice Y, eles correspondem no grafo do nosso interesse, que é esse grafo aqui, eles correspondem a duas bolotas azuis, né? Então, que é essa bolota Vx e essa bolota Vy. E aí eu vou pintar a arestinha XY de azul, se existem dois vértices em cada lado, e as arestas entre eles são todas azuis. É o que a gente chama de K22. Então, se tem um K22 azul nos correspondentes, então eu pinto essa arestinha de azul. E aí eu pinto uma aresta de vermelho quando não tem um K22 azul. A gente vai entender o porquê disso logo, logo. Mas aí eu pinto todas as arestas desse grafo. Então, aqui só para lembrar a nossa estrutura. E a gente está mexendo nesse cara.
que agora está aqui. Aí eu quero provar o seguinte lema. Essa coloração aí, ela vai ter um PN azul ou um PN2 vermelho. Lembrando que eu estou no grafo auxiliar, não é o grafo que a gente quer. Como é essa prova? Eu vou usar um resultado de Pokrovsky, que ele me diz o seguinte: para qualquer grafo, eu consigo particionar os vértices desse grafo em 3 pedaços de mesmo tamanho e 2 caminhos monocromáticos na outra cor. Desculpa. Eu consigo particionar em 2 caminhos, digamos, na cor azul, de modo que o que sobra tem tamanho igual a 1, a 2 e a 3, e todas as arestas cruzando esses caras são vermelhas. Dentro pode até ter aresta de outra cor e tal, mas cruzando só tem vermelha. Então, tem um lema do Pokrovsky que dá isso pra gente no grafo F. Lembrando, o grafo F é esse primeiro aqui, que é o nosso GNPzinho. E aí uma coisa que eu quero provar que eu tenho um PN azul ou um P2N vermelho. Se algum desses caminhos tiver N vértices, eu tenho meu P2 azul e acabou. Meu PN azul e acabou. Então eu posso assumir que esses 2 caminhos têm menos que N vértices. Só que esse grafo aqui, ele tinha muito vértice, né? Ele vai ter da ordem de uma constante vezes N vértices. Então, se esses caminhos são pequenos, significa que eu tenho muito vértice aqui. Então, eu tenho da ordem de uma constante vezes N. No grafo aleatório, eu tenho a propriedade que, entre conjuntos grandes dessa forma, as arestas são super bem distribuídas. Então, a gente consegue, com um pouquinho de trabalho, encontrar um caminho que a gente chama de transversal. Um caminho que vai circulando assim essas 3 classes. E aí, como essas arestas são todas vermelhas, esse caminho é vermelho no grafo F. Só que aí, se eu encontrar um caminho no grafo F, quem é o grafo F2? Poxa, F2 é o quadrado do grafo F. Então, se eu olhar para esse vértice, ele tem uma aresta para cá e 2 para cá. Então, eu também tenho que pôr essa aresta. E aí isso acontece entre todos os vértices à distância 2. O que me dá uma potência, um quadrado desse caminho vermelho no F2. Então isso prova que das duas, uma. Ou essa coloração auxiliar me deu um PN azul ou um P2N vermelho. Se o que ela deu foi um PN azul, então está aqui, representei esse PN aqui, azul. O que ela representa no nosso gráfico que a gente coloriu inicialmente? Aí a gente tem que lembrar da coloração. Quando que eu colori uma aresta de azul? Se eu olhasse para as classes correspondentes no gráfico colorido inicialmente, eu encontrava um K22 todo azul. Agora que isso vai ser importante e vai ficar claro o porquê da nossa coloração auxiliar. Então, se eu olhar no gráfico que a gente está interessado, eu tenho esses K22 aqui, que fazem essa conexão. E o nosso objetivo é encontrar um quadrado de um caminho com N vértices de uma só cor. Só que lembra que essas classes eram completamente azuis dentro. Então eu consigo encontrar um caminho, inclusive maior. Eu consigo encontrar uma potência de um caminho com 4 N vértices, todo azul, no nosso grafo F'. Por que é isso? Porque dentro é tudo azul. Então, dentro eu consigo certamente começar esse quadrado do caminho. Só que agora, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho que passar para o outro lado. Eu preciso de uma aresta do 3 para cá, do 4 para cá, mas é o quadrado do caminho. Eu preciso dessa, dessa e dessa. Isso. Só que isso é justamente um K22. Então, a nossa coloração auxiliar me garantiu que eu consigo encontrar a tal potência do caminho. Então, esses K22 azuis aqui é para nos ajudar a pular de uma classe para outra no grafo original. E aí, nesse caso, o resultado está provado. Eu mostrei que o nosso grafo contém uma potência de um caminho, um quadrado de um caminho com N vértices azul.
Só que faltou o outro caso, né? Que é o caso onde esse grafo auxiliar tem um P2N vermelho. Beleza. Então, está aqui a representação dele. Eu tenho o quadrado de um caminho com N vértices vermelho. E aí agora eu quero saber o que isso representa no grafo original. Bem, se uma aresta 1, 2, essa primeira do caminho é vermelha, o que isso representa lá no nosso grafo que foi pintado originalmente? Que eu tenho classe V1 e V2. Essas classes têm muitos vértices, certo? Essas classes têm muitos vértices e não tem nenhum K22 azul. Beleza? Pô, mas aí, ó, intuitivamente, o que a gente vê aqui? Pô, se não tem nenhum K22 azul, eu não posso ter um monte de... desculpa, eu não posso ter um monte de aresta azul aqui, né? Porque, pô, se eu tiver, por exemplo, vamos um caso absurdo, se todas as arestas aqui são azuis, com certeza eu tenho um monte de K22 azul. Então é de se esperar que se eu não tenho nenhum K22 azul, eu tenha poucas arestas azuis. Em outras palavras, eu tenho muitas arestas vermelhas. Então essa é a nossa esperança aqui de conseguir o quadrado de um caminho vermelho no grafo original. Beleza? Então essa é a nossa esperança. E aí o que isso representa no original? Pô, no original eu tenho essa estrutura aqui, com um monte de aresta vermelha entre os lugares que eu preciso. Então eu ficaria muito feliz se eu conseguisse encontrar o quadrado de um caminho pegando um vértice de cada carinha aqui, de cada classe. Basta um vértice. Se eu conseguir conectar isso com arestas vermelhas, aí eu ficaria muito feliz, porque aí acabou. O que pode ser o problema? Pô, eu tenho bastante aresta vermelha, mas sei lá, podia ser que esse vértice tem um monte de aresta vermelha, mas para esse vértice aqui não tenha. Então, esses três vértices, eles não fecham um triangulinho vermelho que eu precisaria aqui, porque está faltando essa aresta. Então, pode ser que mesmo tendo muita aresta, não dê certo. Tá? Só que a gente tem tanta aresta que vai dar certo. E o vai dar certo aqui, ele é quantificado. Eu não vou ficar fazendo as continhas, mas a gente usa o teorema de Cover-Shah-Turan, de 54. E esse teorema diz o seguinte: se eu tenho um grafo bipartido completo, então pega um grafo onde todas as arestas cruzando aí estão pintadas com azul e vermelho, e você tem a mesma quantidade de T de vértices dos dois lados. Então, esse resultado diz que se você não tem um K22 azul, a quantidade de arestas azuis que você tem é, no máximo, 4 vezes T elevado a 3 meios. Por que isso é muito pouco? Porque arestas cruzando aqui, bem, eu tenho T ao quadrado, né? Pô, T ao quadrado é assintoticamente maior, sei lá. Bem, T é constante, ok? Então é maior do que 3 meios. É bem maior. Tá? Então o T é uma constante que vai ser grande o suficiente para nossas contas funcionarem. Mas então a moral desse resultado é, tem pouca aresta azul, então tem um monte de aresta vermelha. E aí, como tem esse monte, a gente consegue encontrar o quadrado do nosso caminho vermelho no grafo original. E aí eu não vou pular os detalhes técnicos, mas isso também, como eu tenho muita aresta vermelha, a gente consegue encontrar o quadrado do caminho. Isso é uma aplicação do que a gente chama do lema local de Lovász. Tá? Se bem que nesse caso, dá para fazer uma estratégia gulosa também, pegando um vértice em V1, achando um em V2 e outro em V3 que se conectam e assim por diante. E aí isso termina a nossa prova. Então esse é um resultado. Eu quero só falar mais um pouquinho sobre o que se tem nessa linha da teoria de Ramsey. É uma área que bombou muito nos últimos anos, assim, de resultados. Então, o que eu mostrei para vocês agora foi isso aqui. O número tamanho Ramsey para duas cores, de qualquer potência de um caminho com N vértices, é linear. E aí depois, com o Jehan, o Matthew, o Yoshi e o Barnaby,
Ah, tá. Esse resultado era de 2019, e aí então em 2020 a gente conseguiu estender esse resultado para qualquer quantidade de cores que você pinte o grafo, não só duas. E aí, em vez de potência de caminho, você pode considerar uma árvore com N vértices e grau máximo limitado por uma constante delta. E aí a Nina Kamchev, a Anita Liebenau, o David Wood e a Liana Yepremi provaram em 2021 que também é linear para duas cores. E aí com Berger, Yoshi, Julia, Thaisa, Valner e Olaf, eu provei em 2020 que, na verdade, isso vale para qualquer quantidade S de cores. Então aqui a gente já chega em árvore de grau limitado. E aí, só para mencionar mais coisas que vem surgindo, tem uns que chamam subdivisões de grafo de grau limitado, tem alguns resultados. Tem resultados para caminhos em hipergrafos 3 uniformes, e mais recentemente para árvores em hipergrafos. Então, muita coisa está acontecendo nessa área. E era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Então, queria agradecer a todo mundo pela atenção. Mais uma vez, agradecer o pessoal do Grupo A5 pelo convite. E foi um prazer falar um pouco para vocês. Valeu. Bom, professor, muitíssimo obrigado pela palestra, muito legal, muito obrigado por aceitar o convite. Então, eu acho que eu vou abrir para perguntas, mas eu queria agradecer, é muito legal ver esses resultados recentes e Valeu. é muito legal. Alguém tem alguma pergunta? Pelo visto, não tem nenhuma pergunta. A Anne agradeceu pela palestra. E... Tá bom. Professor, eu só não entendi uma coisa na hora da demonstração Uhum. desse último terreno, é que você faz o blow-up, né? Uhum. E depois você está fazendo tudo no blow-up, certo? Ou eu tô entendendo? Certo. O gráfico que é pintado inicialmente é esse aqui. Uhum. É o blow-up. Certo, mas aí depois o F não é mais o blow-up. O F, Não, aí eu você faço. faz, Uhum. você faz essa coloração, você pega a coloração no blow-up, e aí você tira tudo que está em vermelho, e aí Uhum. você volta pro cara sem o blow-up, é isso? Isso, é assim, eu pego. Esse é o cara que a gente está interessado. Só que aí eu não vou conseguir fazer muita coisa nessas classes vermelhas. Então eu vou só jogá-las fora para simplificar. Vou pegar um subgrafo. Então Certo. eu considero o F' que tem só as bolotas azuis. E aí eu vou tentar agora achar só nele. Só que aí o que a gente faz a gente reduz o problema a encontrar um caminho grande nesse cara, com aquela coloração auxiliar, de uma cor ou uma potência de outra cor. Mas tem esse truque de... É que trabalhar nesse grafo aqui é bem mais fácil do que nesse, porque ele é menor, ele tem... Então a ideia é trabalhar num cara que a gente sabe brincar mais fácil e depois voltar pro cara grandão. Certo, tá bom. Guilherme, eu tenho uma pergunta também. Ali no finalzinho você comentou que tem os resultados recentes que estendem isso para Certo. hipergrafo. Você poderia comentar um pouco o que seria um hipergrafo? Posso. Para hipergrafo, em geral as coisas ficam tecnicamente mais complicadas, porque é uma generalização de grafo, então... E aí você perde um pouco da visualização, né? Grafo é muito bonitinho de ver, sei lá, de pelo menos imaginar, porque aqui os grafos têm uma quantidade absurda de vértices, mas a gente consegue uma visualização fácil, né? Assim, essa representação gráfica. Um hipergrafo, então eu vou dizer que ele é 3 uniforme, se agora você não tem mais pares de vértices, você tem triplas. Então um grafo, ele nada mais é do que um hipergrafo 2 uniforme. Isso é, arestas são pares de vértices. Então, em vez de representar uma aresta assim, deixa eu representar assim. Então, arestas são pares de vértices. Num 3 uniforme, arestas são triplas.
num K uniforme, arestas são K-uplas, certo? Então, essa é a diferença. No hipergrafo, o conjunto de arestas agora não são mais pares, mas são, sei lá, triplas ou quatro-uplas e assim por diante. Entendi. E eu não sei, só uma ideia que me veio agora, mas existe utilidade em ver essas coisas como complexos simpliciais, talvez, ou coisas assim, sabe? Porque... Sim. Com certeza, E é só uma estrutura fácil de ver, inclusive tem resultados recentes, tem uma técnica que chama o método dos containers, que é, por exemplo, é tudo feito para contar conjuntos de vértices que não têm arestas em hipergrafos, só que o hipergrafo é só, sei lá, a estrutura que eles escolheram para fazer. Porque aí vários resultados em hipergrafos, mas em permutações, em conjuntos sem soma, você transforma a estrutura discreta que você tem num hipergrafo, usa esses resultados e traz de volta. Então, eu diria que no fim, assim, muitas vezes o uso de hipergrafos é só para simplificar ou generalizar alguma coisa. Entendi, bacana. Muito obrigado. Bom, professor, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua... Valeu, eu que agradeço. Pela palestra muito legal. Foi bacana E pela coisa. estar aqui. Eu acho que eu vou parar de gravar.